O apoio que você precisa está aqui. Convenção Sileb. Convenção Internacional de Líderes Evangélicos no Brasil. Aqui você encontra suporte para o seu ministério. Procure um de nossos representantes e seja um ministro autorizado pela Sileb. Olá, eu sou o pastor Luiz Duarte, da Assembleia de Deus do Parque São Lucas. Estou fazendo através da TV Sinleb todos os sábados a partir das 10 horas da manhã o programa da Missão Getsemane no Clamor das Nações. E eu convido você todos os sábados a sintonizar a TV Sinleb. Ainda convido que você esteja baixando o aplicativo da TV Sinleb e estando com todas as programações do dia da TV Sinleb. Baixe o aplicativo que eu estou contando com você. Graça e paz para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez com o programa Reconhecer é Preciso, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar, como sempre, fazendo uma oração para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, queremos te louvar, exaltar, magnificar e bendizer o teu santo nome pela beleza da tua santidade. Estamos aqui, Senhor Jesus, neste momento, Senhor Jesus, com mais uma programação para a honra e glória do teu santo nome, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, Jesus. Meu Deus, vai de encontro a essa vida que está do outro lado, que precisa de uma cura, que precisa de um milagre, que precisa, Senhor Jesus, do teu mover. Senhor, sonda esses corações. Opera milagres, Pai. Faz maravilhas acontecer. Senhor, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pois tu tens sido, Senhor, sempre fiel ao teu povo. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para uma palavra de abertura hoje. Vamos aqui para 2 Timóteo, no seu capítulo 2, e o versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que manja bem a palavra da verdade. Amém? Que você possa focar, né? Louvado seja Deus, no que nós acabamos de ler, porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação com o jovem Timóteo, né? E sempre estava enviando cartas para ele, para que ele permanecesse firme em Cristo Jesus. E hoje nós estamos aqui nessa programação e eu quero, assim, já agradecer a todos vocês que estão aí participando, né, de mais essa programação. E assim, agradecer a todos vocês que têm compartilhado, que têm passado para outras pessoas tá assistindo, né, acompanhando aí aqui a TV Sinleb com esse programa Reconhecer é Preciso. Nesse momento, eu quero aqui agradecer a Deus, né, em primeira mão, pelo nosso participante de hoje, que Deus nos presenteou para a honra e glória do Senhor Jesus, que é o presbítero Nonato. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Fala, gente. Tudo bem? Boa noite, paz do Senhor. Como vocês estão? Tudo bem? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui nessa tão rica oportunidade de estar com vocês. Missionária Fabiana, que é uma amiga de muitos anos, e é sempre um prazer, sempre um carinho imenso estar com ela, mesmo que apesar das correrias seja bem difícil às vezes a gente estar junto,
Mas fico muito feliz de estar aqui e agradeço pelo convite, missionária. Glória a Deus, amém. E eu que fico muito feliz, honrado, né? Porque eu conheci o Mateus, a família dele, né? Quando ele era, tipo, tinha uns 6 aninhos, né? Então, assim, passou a fazer parte das nossas vidas, né? Então, para mim, é um motivo de grande alegria poder estar hoje com o presbítero Mateus aqui. Louvado seja Deus, que aceitou, né? Está aqui, a agenda dele é bem lotadinha, né? Essa é uma agenda bem ampla aí para muitos, muitos lugares, mas Deus preparou, então a gente fica muito feliz por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, né? E aqui estamos nós, nessa programação de hoje, e eu estava em casa e eu comecei a meditar, né, sobre o jovem Timóteo, e aí eu logo, de antemão, já, tipo, falei, não, vai bater certinho com o presbítero Será Mateus. que parece a história, missionária? Será que parece? Será que parece a história? Gente, olha só. E aí eu elaborei, né, eu fiz 2 tópicos, na realidade, né, que como nós temos aí 1 Timóteo, 2 Timóteo, então eu fiz 2 tópicos aqui e assim, como eu já havia falado no começo, a preocupação do apóstolo Paulo para com, né, o jovem, né, alguns falam que ele era evangelista, né, e assim, eu preocupada com o que nós estamos vivendo ultimamente, né, sim. Com os nossos jovens, enfim, no geral, na realidade. E aí eu senti da parte de Deus de trazer, né, esses tópicos aqui. E vamos agora passar para a parte, né, para a gente estar falando aqui com o missionário, né, o presbítero. Desculpa, porque não, você. Eu te conheci como missionário, né? É porque missionário já tirando e é dúvida. igual você também já me conheceu como missionário. Muita gente realmente chama, né, missionário e tal. Mas a verdade, missionária Fabiana, é que o missionário foi um título que o pessoal sempre deu, né, por pregar e tal, fazer a obra de Deus, então o pessoal sempre colocou missionário. E eu era tão conhecido antes como missionário que a minha página no Facebook, por exemplo, eu preciso até mudar o nome dela, mas tá assim, missionário Mateus Nonato. Mas hoje eu sou presbítero, né? Então, que o pessoal quiser chamar, às vezes me perguntam, né? Você quer ser chamado como missionário, presbítero, pregador? Na dúvida, pode me chamar até de Mateus Nonato, sem problemas. Sem problemas. Não, eu tiro por mim, porque quando eu te conheci ainda por ser criança, era Mateus, né? Aí, tipo, depois eu falei, aí tipo, veio a questão de Mateus, que tipo, parecido bastante comigo, porque, tipo assim, eu também, o pessoal me chamava de missionária Fabiana, sim. Porque eu trabalhava, também fui itinerante durante 15 anos, né? E aí ficou assim, aí depois que eu fui ungida pastora, e fica aquela dificuldade. Eu super entendo, porque, tipo, é bem difícil quando a gente tem uma ligação com a pessoa para poder, né? Exato, a prova é que eu só falo missionária Fabiana. Exatamente, né? Mas, gente, não importa, né? A questão do título, né? Porque no céu não vai entrar título. Né? Até porque Paulo, por exemplo, quando a gente vai ver as epístolas paulinas, você vai ver que Paulo sempre ele começa dizendo assim, Paulo, apóstolo, né? Exato. E não apóstolo Paulo, né? O nome vem antes do título dele. Então, assim, eu nunca me preocupei em relação a isso, porque eu entendi que o meu nome precisa vir antes do meu título, né? Sim, sim. Então, o nosso nome, sendo um nome limpo, sendo um nome íntegro, sendo um nome de caráter, ele já vale muito mais do que qualquer título, né? Então, verdade. Como você falou, missionária, não, realmente o título, a nomenclatura, sim. O diploma, ele não vai entrar no céu, né? Então, isso mesmo. A gente precisa valorizar um pouco mais o nosso nome, né? É verdade. Não, e sem contar que foi o próprio Deus que nos deu, né? Exato. Está escrito lá em Isaías. Vamos lá, Mateus. Eu quero pegar você como referência, como o jovem Timóteo, tá? A preocupação do apóstolo Paulo era muito grande para que ele exercesse a obra, né? E assim, eu acho que hoje há essa preocupação, como eu já havia falado. E assim, ele se preocupou muito para que o jovem Timóteo fizesse uma excelente obra, né? Então, assim, era uma preocupação
para com ele. O que Sim. você pode nos pautar aí diante dessa situação? Então, missionária, eu acredito que o seguinte, nós temos que nos preocupar. Eu acho interessante a história de Paulo e de Timóteo, porque a gente vê Paulo como uma boa liderança e Timóteo como um bom líder, né? Tem um equilíbrio muito bom e muito saudável. Não é que Paulo é uma boa liderança e Timóteo é um mau liderado. Precisa ter uma boa liderança para que haja um bom liderado. E precisa haver alguém que saiba o que é ser liderado para assim valorizar a liderança que ele tem. Assim é com Paulo e Timóteo. Eu tenho uma mensagem que eu prego sobre Paulo e Timóteo e eu digo o seguinte: Timóteo tem Paulo como referência e por isso ele ouve tanto Paulo, né? Por isso ele recebe tão bem os conselhos de Paulo. E isso é um aviso para nós, né? Quais são as nossas referências, quem são aqueles em que nós nos espelhamos, quem são aqueles que admiramos, né? Será que são pessoas que têm legado? Será que são homens e mulheres de Deus que são íntegros, que têm caráter, que têm boa reputação, que nós estamos querendo nos parecer, né? Exato. E por outro lado, a preocupação de um bom líder, né? Paulo sempre se preocupa no nome de Deus ser glorificado na vida de Timóteo. E é interessante que quando Paulo escreve Timóteo, a situação de Paulo não é das mais agradáveis. Ele não está vivendo no melhor momento da vida dele. Mas aí está a preocupação de um verdadeiro líder, é que ele não pensa nele. O verdadeiro líder pensa primeiro nos liderados. Ele pensa primeiro nos seus. Então, quando Paulo se preocupa com Timóteo, ele está mostrando o valor da sua liderança, né? Nós precisamos nos preocupar em ter grandes líderes, porque se nós nos preocuparmos em termos homens e mulheres de Deus como lideranças, nós podemos ter certeza que o percurso de nossa vida vai mudar através de uma palavra desses homens de Deus, através de um ensino, através de um conselho. E a prova disso é que a preocupação deles vai ser com o bem-estar da igreja, do Glória povo a de Deus. Né? Aleluia. Então eu penso dessa forma. Nossa, que maravilha, né? Como proceder na casa de Deus? Como proceder na casa de Deus? Isso é uma boa pergunta também. Eu acredito que isso tem sido muito distorcido, né? Nos últimos dias dentro da igreja missionária. A gente acha que proceder bem na casa de Deus, estar bem na casa de Deus é desenvolver um dom. É cantar, é pregar, é estar na frente de algum departamento. E a Bíblia nos prova que não é bem assim. Porque, por exemplo, a Bíblia nos mostra um Ofni e Finéias que estava à frente do sacrifício, que estava na casa de Deus, mas com propósitos errados. Eu acredito que a única forma e a melhor forma de proceder na casa de Deus é sendo casa de Deus. A melhor forma de estar na igreja antes de ser igreja. Glória Porque a gente Deus. se preocupa muito no estar. A gente se preocupa muito no vou me arrumar para ir para a igreja. Vou defender a minha placa de igreja. Vou defender a minha liderança da igreja. Mas a gente se esquece muitas vezes de ser igreja. E o que é ser igreja? Ser igreja é pensar como Deus pensa, né? Exatamente. Ser igreja seguir é os passos de seguir Jesus, os passos, né? do dono da igreja, Nossa, né? que na realidade nós somos, né? A casa, né? Exato. E é onde o Espírito Santo procura moradia. E é interessante a sua fala, porque verdadeiramente, de fato, hoje as pessoas estão mais preocupadas com isso. Como a postura, como vestir, como a melhor roupa, enfim, parece que vai aparecer mais, Exato. mas não é isso que Jesus quer, né? Jesus quer que ele apareça. E o interessante é que
a gente observa na Bíblia que quando Jesus ele efetuava os milagres, né? Ele era o primeiro a falar, não anuncie. Exato. E hoje a gente já quer ser anunciado. Deixa eu expor aqui. Exatamente. Já quero tudo, já quero isso. E assim, e levando para essa parte hoje que a gente tem da tecnologia, né? Pelo menos é o meu modo de pensar, não sei se é o seu modo. Quando a gente fala assim, gente, compartilha, você que puder, se inscrever no canal. Talvez tem muita gente que quer por números. Exato. Né? Exato. Números. Mas, na realidade, no meu parecer, tá? E na minha colocação, eu, particularmente, não é por essa linha. Eu acho que quando, na realidade, eu procuro passar Jesus para essas pessoas e é a forma que a gente tem hoje, né? Não para ter status, não para ter fama, não para nada disso. E a gente tem o exemplo do próprio Mateus, né? Que hoje aí é conhecido aqui no praticamente em todo o Brasil, né? Trazendo as suas palavras, né? Ele que é um itinerante bem conhecido. Depois vocês podem entrar nos meios de comunicação dele, no Instagram, também tem no Facebook, tem no YouTube, né? E vocês vão ver, né, ali o proceder dele, né, de fato, como é que ele é, as pregações dele, que tem edificado, muitas almas ele tem ganhado para Jesus, não tem medido distância, né, para ir pregar a palavra de Deus. Então, isso é muito importante, gente. Então, não olhe para o número, olhe para as pessoas que estão sendo alcançadas através do Evangelho. Então, quanto mais a gente procurar, né, deixar a palavra de Deus chegar aos corações das pessoas que estão feridas, machucadas, melhor é para a gente. Não é o número. Então, é os corações, são as pessoas, aquelas que estão afastadas, que foram feridas, aquelas que ainda não teve encontro com Cristo, até mesmo aquela que está lá na igreja fraquinha, sem saber o que fazer da vida. Então, o intuito é esse, né? O presbítero Mateus também, né, já ministrou a palavra aí também no exterior, em vários lugares. Acho que ele já percorreu aí uns 8 países, né, para a glória de Deus. Então, assim, eu estou falando com uma pessoa que entende, né, da situação, do que é verdadeiramente o Evangelho de Cristo e qual é realmente a preocupação que Jesus Cristo ele tem para conosco, que nós não nos corrompamos, mas que nós venhamos viver esse verdadeiro Evangelho genuíno. Glória a Deus. Tornar-te padrão dos fiéis. Tornar-te padrão dos fiéis. Que eu entendo como tornar-te padrão dos fiéis. É você andar de modo digno da sua vocação. Paulo sempre alertou muito bem isso, né? Paulo sempre alertou, e eu acho interessante que Paulo não diz assim, andar de modo do padrão de um crente. Paulo diz, andar do modo de um padrão de um fiel. Glória, né? a Deus, profundo. Porque ser crente não é ser fiel, porque tem muito crente que não é fiel, porque crente, a palavra crente vem de crer, né? Sim. Então, a gente costuma, às vezes, confundir isso. E nem todo mundo que crê, nem todo mundo que está na igreja é realmente fiel. Então, quem não é fiel não anda de acordo com a vocação que Deus lhe chamou. Quem não é fiel não anda de acordo com o propósito que Deus lhe designou. Aí, por isso, Paulo diz, você tem que andar do padrão de um servo fiel, de alguém que tenha conduta de fidelidade a Deus. E qual é o padrão de um crente de conduta? É na oração, é na leitura da palavra, é na santidade, é na intimidade com Deus, né? É na intimidade com Deus. E aí tem outra coisa também, mas também é na pregação aos homens, através das atitudes, né? Através do seu caráter, através das suas ações. Eu vi uma frase esses dias que me chamou muita atenção, que diz assim, a maior forma de pregar e a forma mais eficiente é as suas ações, né? É as suas atitudes. Falam muito, Falam né? demais. Falam mais do que nossas palavras, né? Acredito, assim, que você falando isso, eu me lembrei agora
que eu tinha uma vizinha que ela se converteu só pelo meu andar, meu proceder, e ela falou assim, eu conheço muita gente que é da igreja, mas não dá um bom testemunho. Sim. E ali, tipo, ela falou assim, não, você é diferente, e ela se converteu. Olha aí, Então, que assim, eu acredito que, às vezes, nem para vizinhos, assim, a gente não precisa nem pregar, porque eles veem a nossa conduta, né? E assim, missionária, às vezes o meu pregar sendo diferente, às vezes não, todas as vezes que o meu pregar for diferente do meu agir, que o meu falar for diferente do meu agir, eu vou ser taxado por essas pessoas como hipócrita. Com toda né? certeza. Se eu falo de santidade e vivo uma vida profana, se eu falo de limpeza e vivo uma vida de imundície, se eu falo de honestidade e vivo uma vida de corrupção, eu vou ser taxado como hipócrita. E aí daí surge aquela frase, Exato. né? Eu vou ser crente que nem fulano, prefiro ficar aqui no mundo. Prefiro ficar aqui fora. Exato. Por quê? Porque você está falando, mas você não está andando com uma conduta digna, com um padrão de servo fiel a Deus. Ou seja, Então Paulo alerta isso. Antes seja, para depois você falar. Antes seja alguém fiel, para depois falar de fidelidade, né? É bem profundo, né, gente? Deus sabe de todas as coisas, né? Glória a Deus. Como lidar com vários irmãos? Como lidar com os irmãos? Isso. Amando. Não tem outra receita, missionária. Lidar com o ser humano, você sabe muito bem disso, e todo mundo... Eu acho que agora é a parte que todo mundo se encontra aqui. E é uma coisa complexa. E é uma coisa complexa, porque todo mundo tem alguém que gosta de pisar na ferida, que gosta de dar aquela cutucada, podemos dizer assim, que gosta de dar aquela alfinetada, né? E como lidar com essas pessoas? Simples. Amando-as, e aí que tá o problema, porque ser simples às vezes é muito complicado. É verdade. Como que amar quem me aborrece? Entendendo que o seu caráter é diferente do deles. Entendendo que a sua essência é diferente. Eu tenho uma mensagem que eu costumo pregar, que Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Exato. Então, assim, o texto diz assim, vós sois o sal da terra. Não Afirmando, estão né? como sal da terra. Mesmo. É afirmando. Não é vocês estão como luz do mundo. É vocês são. É da natureza de vocês. É o natural. O que é o natural do mundo? O natural do mundo é fazer o mal. O natural do mundo é fazer o errado. O natural do mundo é tratar o certo como errado e o errado como certo. É o que está acontecendo. O natural do mundo é pisar e dizer, ó, e se mexer comigo eu faço 10 vezes pior. Porque comigo é assim, plantou, colheu. Comigo é assim, se der eu devolvo. E qual é o nosso natural? O nosso natural é orar por quem nos odeia. Exatamente. Né? É abraçar quem um dia nos pisou. É pregar para quem um dia nos feriu. Porque o nosso caráter é realmente diferente. Então nós só vamos conseguir lidar bem com os irmãos se houver esse pensamento, se houver essa maturidade cristã no nosso meio. Porque enquanto não houver a maturidade de entendermos que somos diferentes, e precisa haver uma maturidade também de entendermos que dentro da igreja, que entre os irmãos, e outra coisa que eu acho interessante, a pergunta é feita assim, como lidar com os nossos irmãos? Então até lidar com a família é complicado. Não, tudo é bem complexo. Lidar com os irmãos também é muito difícil. É bem difícil. Porque a gente precisa entender que embora estejamos num grupo de santos homens de Deus, de servos e servas de Deus, são pessoas que têm defeitos, são pessoas que... E esse é o principal Cada um tem o seu motivo. temperamento, né? Exato, e esse é o principal motivo de estarem na igreja, né? Se fossem perfeitos, ninguém estava na igreja. Nós só estamos na igreja porque reconhecemos que somos imperfeitos e precisamos de um Deus perfeito. Então é saber isso e entender o seguinte, eu preciso entender os erros de alguém, eu preciso aceitar e abraçar as falhas de alguém, porque eu sei que eu também uma hora vou falhar. Ou então já falhei. E quando falhei, alguém me abraçou. E quando eu falhar novamente, alguém vai me abraçar. Então eu preciso... Julgar, né? Exato. Então eu não posso não compreender alguém, porque uma hora eu posso ter passado ou ainda vou passar pela situação que essa pessoa está passando. Então precisa ter esse senso, precisa ter essa maturidade cristã
no nosso meio, e assim nós vamos conseguir lidar com os nossos irmãos. E é uma coisa realmente assim bem complicada, é um assunto difícil, porque assim, a gente vê, tipo, a gente tem um exemplo seu que começou bem cedo, né? E assim, graças a Deus tem abençoado bastante a sua vida. E assim, as pessoas ali, tipo, já não entendem, não compreendem, acham que foi tudo assim foi tudo muito rápido, tudo muito fácil, mas só você e Deus sabe o que você teve que passar e enfrentar para estar onde você está hoje, né? E aí, muitas vezes, você é questionado por pessoas. Por quê? Por que ele é assim? Por que essa oportunidade para ele? Por que hoje ele chegou aonde ele chegou? Primeiro, eu vou responder por ele, né? Essa pergunta, depois ele responde. Primeiro, para chegar onde ele chegou, ele teve que abrir mão de várias coisas. E uma delas, eu lembro muito bem, em um dos aniversários da minha filha, eu perguntei para a mãe dele, né, a diaconisa Célia, eu falei assim, o Mateus não brinca? Ela falou assim, ele não gosta de brincar, ele gosta de ficar ali sempre lendo a Bíblia, ouvindo pregação. Então, olha só, gente, quem hoje quer obster disso, né? Exato. Não, assim, missionária, eu sempre vivi muito bem as minhas fases, né? Eu sempre aproveitei muito bem o meu tempo, mas eu posso dizer uma coisa, eu acredito que ainda não cheguei aonde Deus quer que a gente chegue, porque Deus sempre tem mais, né? Sim, verdade. Eu acredito que Deus não gosta e Deus não aceita o comodismo, então nós ainda estamos num processo para chegar, mas quem quer tem que abrir mão de algumas coisas, sempre, né? Então, assim, minha vida inteira foi isso. É claro que eu tinha o meu tempo, como todo ser humano, de me divertir, de brincar, de jogar uma bola, por exemplo, de jogar um videogame, por exemplo. Mas eu, mesmo quando criança, eu sempre entendia qual é a minha prioridade. Sim. O que eu quero ser? Eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pregar. Ah, mas vai perder aniversário de fulano. Não tem problema. Não tem problema. Foi uma escolha que eu fiz. E isso equivale a qualquer escolha que você fizer, gente. Isso Exato. Equivale a qualquer escolha. E embora você ache que não, mas qualquer coisa que você escolher, você vai ter que renunciar a algo. Você vai ter que abrir mão de algo. Então, hoje, por exemplo, eu falo por mim mesmo. Eu lembro de momentos que eu perdi, por exemplo, campeonatos na minha escola de futebol. Eu lembro de uma vez, eu estava no 9º ano, e aí teve um campeonato na minha escola e tal. E aí, nesse campeonato que teve, a minha sala era muito boa, né? A minha sala era um time muito bom. E eu ia jogar esse campeonato. Só que o que acontecia? Eu tinha que viajar às 4 da tarde. Eu pregava no interior de São Paulo. O campeonato era 2. Nossa. Entendeu? O que aconteceu? A minha sala jogava 3. Nossa. Eu fui, joguei 30 minutos de um jogo. Nossa. De um jogo. E aí, eu já tive que ir embora. E abrir mão disso. Mas não fui triste, não fui chorando. Porque na realidade você ganhou, né? Eu ganhei. É fui pregar a palavra, fui fazer a melhor coisa, né? Fui viver aquilo que eu escolhi. E eu sou muito grato a Deus por viver isso, né? Por Ele ter me dado o privilégio, por Ele ter aberto os meus olhos, para me entender tão cedo o que foi que eu nasci para fazer. Tem gente que entende, mas entende tarde, quando o tempo já passou. E eu sou grato a Deus por ter entendido, compreendido tão cedo aquilo que eu nasci para fazer, aquilo que eu amo fazer, aquilo que preenche a minha vida. Glória a Deus. Gente, olha que coisa tremenda. Eu vou deixar vocês aí um pouquinho assim, sabe? Com sabor de quero mais. Daqui a pouco a gente já volta, vamos para um comercial. Olá, você, policial. Quero te convidar a fazer parte da SINLEB, Convenção Internacional de Líderes Evangélicos do Brasil. Eu sou policial, sou capelão, faço parte da Cristopol Brasil, que é uma rede mundial de policiais cristãos, e sou filiado à SINLEB.
Na Sinleb você tem todo o apoio ministerial, jurídico, contábil, apoio através da TV Sinleb, da Rádio Sinleb. Aqui você é assistido verdadeiramente. Venha fazer parte. Sinleb, ligados na videira. Olá, queridos! Estamos aqui numa loja super especial chamada Dom da Música. Dom da Música, onde nós temos uma infinidade de instrumentos, equipamentos de som para a sua igreja, para o seu estúdio, para os seus negócios. Você que tem sua banda, cantor, vem pra cá, Dom da Música. Vem conhecer um pouquinho aqui. Vamos lá, Dom da Música, nós sabemos que nós temos instrumentos musicais, tanto de corda como de contrabaixos, teclado, bateria, tambores, tudo pra sua loja, pro seu negócio. Estamos encontrando aqui até, ó, um ukulele, aqui um grande profissional da área aí, ó. Sente o som desse negócio. Dom da Música aí, ó. Coisa linda, vamos conhecer um pouquinho aqui dos negócios aqui do pessoal. Olha aqui, Pastor Júnior. Tudo bem, Pastor Júnior? Como vai? Graças a Deus, tudo bem. Para nós, grande alegria poder receber você, TV Sinleb aqui conosco, para divulgar o nosso trabalho e um trabalho abençoador, que também é para abençoar, fazer parceria. Para nós, grande alegria, pastor. Pastor Júnior, fala uma coisa para nós aqui. O que nós temos hoje na Dom da Música? Hoje nós temos tudo relacionado a instrumentos musicais e áudio profissional para sua igreja. Eu tenho desde um cavaquinho de um ukulele até uma caixa de som amplificada, uma caixa ativa, uma caixa passiva. Eu tenho potência, mesa. Então a gente oferece toda estrutura para sua igreja de som, áudio profissional, áudio intermediário para quem está começando, para quem tem um valor menor para investir, desde aquele que tem um valor maior. Também temos todo o trabalho, pastor Tiago, de assistência técnica também. A gente arruma mesa, potência, caixa de som, microfone com fio, microfone sem fio. E temos a parte de luthieria também, que é a parte de conserto de cordas. Então, tudo no geral, voltado para a sua igreja, para o seu ministério. Nós temos aqui, facilitamos a forma de pagamento no cartão, no cheque, no boleto. Então nós temos várias oportunidades aqui diferenciadas para a igreja também. Então quer dizer que se eu tiver o meu usado eu posso trazer também? Com certeza, trabalhamos com compra, venda e troca. Você pode trazer o seu usado, que a gente vai comprar o seu usado também, ou nós vamos usar como forma de pagamento para bater no valor daquilo que você vai comprar conosco também. É uma oportunidade que a Dom da Música oferece para a igreja hoje também. Nossa, então quer dizer, facilitou tudo. Facilitou toda a nossa vida, então, praticamente. Eu tenho usado, eu já comprei, mas eu gostei do instrumento, eu vou na Dom da Música, então eu levo o meu usado ou semi-novo e vocês trocam e entra como forma de pagamento. Com certeza. Muitas vezes também você pode trazer o seu usado e você não precisa nem voltar dinheiro, porque o seu usado ele vale o valor que você quer em mercadoria da loja. Então, ele entra com forma de pagamento ou ele entra com um pagamento completo também daquilo que você for precisar para sua igreja. Olha que bacana. Pastor Júnior, fala para nós o endereço. Estamos aqui na Rua do Seminário, número 204, centro de São Paulo, aqui no bairro Santa Efigênia. Eu estou do lado do metrô São Bento e da Praça do Correio. Rua do Seminário, 204. Vem para cá, você vai ser bem atendido. Estamos aqui para te receber de braços abertos aqui. Você é o nosso convidado especial. E o pessoal que for da Convenção Sinleb tem desconto? Com certeza, a gente tem uma parceria fortíssima aqui com o pessoal da Sinleb. Então você chegou apresentando aqui, é da TV Sinleb, tá para se afiliar, ou já é afiliado da Sinleb, com certeza. Temos desconto especial, um atendimento especial e tudo aquilo que você precisar para sua igreja. Gente, então é isso daí. Pensou em instrumento musical, equipamento de som para sua igreja, estúdio ou sua banda? Pensou o Dom da Música. Vem para cá você também. Tchau, tchau. Um abraço. Você tem um projeto de apresentar seu ministério, seus negócios ou seus eventos? Agora você pode dizer que chegou a sua vez. A TV Sinleb te proporciona toda a estrutura para sua programação acontecer com sucesso. Já incluso direção de produção e apresentação de imprensa. Não percam esta chance. Venha para a TV Sinleb você também. Informações: DDD 11 99228 7854 ou DDD 11 97486 9866. Aqui você encontra o apoio que você necessita. Convenção Sinleb, ligados na videira.
E estamos aqui de volta para a honra e glória do Senhor Jesus. Gente, nós estamos aqui nesse bate-papo com o Matheus. Só que eu vou deixar aqui algumas coisinhas para depois, que eu sei que ele vai voltar de novo. E eu quero fazer umas perguntinhas rápidas, né? Para a glória de Deus, para você trazer uma mensagem aí para a gente, né? Porque é necessário a gente ouvir também, para a glória de Deus. Deus. Minha base, meu tudo. Família. Minha estrutura. Trabalho. Trabalho. Deixa eu pensar aqui. Trabalho, eu acho que necessário. Ministério. Meu tudo. Risos. Preciso. Tempo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que investimento é uma palavra que cabe. O tempo que a gente faz com ele diz muito sobre quem a gente será, né? Música. Gosto. Um versículo da Bíblia. Eu acho que o versículo que marcou minha trajetória, né? Que marcou meu ministério. Isaías 43:13, né? Ainda antes que houvesse dia eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá. Amor, Jesus. Glória a Deus. É essencial a gente fazer essas perguntas porque a gente conhece um pouquinho, né, da questão do gosto das pessoas. E como é perguntas rápidas, assim, é aquela coisa, vamos lá, né? É verdade. Então é uma coisa bem automática. Gente, eu quero falar agora sobre as nossas parcerias, tá? Quero falar da parceria da doutora Lúcia Aguiar, jalecos maravilhosos, né? Então, não perca tempo. Você pode nos procurar aqui. Nós temos o Instagram da TV, né? Que é TV Sinlab. Tem o meu Instagram, Fabiana Silva, com PH, tá? Nós temos a outra parceria com o João Paulo, que faz nossos banners aí. Vocês que precisam, procuram ele também. Nos procurando, vocês chegarão até a eles. Também a Priscila, né, que trabalha com banners também, fazendo aí. São profissionais aí que têm, assim, nos abençoado, né? Então, que vocês possam abençoar a vida dessas pessoas. Amém? Você que quer e gostaria de levar o presbítero Matheus Nonato para estar ministrando aí na sua igreja, só entrar lá no Instagram dele, né? Que é Matheus Nonato Oficial. Matheus Nonato Oficial. Gente, vocês não irão se arrepender. Procure lá no YouTube também. Dá uma olhada nas pregações dele, que certamente Deus irá abençoar. Então, convide ele para estar ministrando ele aí, para ele estar ministrando aí na nossa cidade, para estar levando a verdadeira mensagem da cruz. Amém? Que Deus abençoe vocês. Agora a gente vai ouvir uma pregação com ele e depois voltaremos. Que Deus abençoe. Pode ir. Gente, eu vou ser muito breve, mas eu quero deixar uma palavra de Deus para o coração de vocês. Tem um texto que me chama muita atenção na Bíblia, o Salmo de número 46, né? Que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu acho muito interessante o texto, porque esses salmos começam falando de quem Deus é. E ele começa dizendo que Deus é refúgio. E eu acho incrível que de todas as características que o salmista poderia dar, que de todos os adjetivos que ele poderia colocar, ele cita a palavra refúgio. Porque refúgio não é onde a gente quer estar, vamos ser sinceros. Refúgio não é onde a gente quer estar. Refúgio não é onde a gente costuma estar. Refúgio a gente só procura quando está em guerra. Refúgio a gente só procura quando está no meio da turbulência, quando está no meio do caos. Porque quando a gente está no meio da festa, a gente procura restaurante.
a gente procura banquete, a gente procura palácios, mas refúgio não. Mas o texto diz que Deus é o nosso refúgio, porque existem pessoas que só servem para momentos especiais. Vamos ser sinceros. Existem gente que parece que só serve para momentos especiais. Quem nunca, eu sei que você está entendendo o que eu estou falando aqui, quem nunca no nosso cotidiano teve que lidar com alguém que nos momentos bons estamos juntos, vamos sair, vamos para tal lugar. Quando era você pagando, nossa, top, vamos lá. Chegava mais cedo, era incrível, você achava que era seu parceiro para todo sempre. Quando, de repente, a situação começou a apertar, quando, de repente, a guerra começou a bater, quando, de repente, a calamidade começou a chegar, quem dizia que ia estar perto, saiu. Quem dizia que ia estar com você, não esteve mais. Só que aí vem a qualidade do nosso Deus. Nos momentos de guerra, ele não se ausenta. Nos momentos de maiores caos da nossa vida, Deus não se ausenta. Pelo contrário, nos momentos das maiores guerras, ele se apresenta dizendo, eu sou refúgio. Por quê? Ele diz, eu sou aquele que você não quis ver na hora da alegria. Aquele que você não quis ver na hora dos momentos bons. Mas quando todo mundo te abandonou e você ficou sozinho, eu estou mostrando para você que eu nunca te abandonei. Continuo sendo refúgio, continuo sendo lugar de segurança, continuo sendo lugar de proteção. Deus é o refúgio das más companhias. Deus é o refúgio dos lugares indesejados. Deus é o refúgio das situações mais adversas. Deus é o refúgio e ele é a fortaleza. E aí o texto diz, socorro bem presente, não é ausente, é bem presente na hora da angústia. E aí o salmista começa a dizer, se ele é socorro bem presente, se ele é refúgio, se ele é fortaleza, então quem está nesse refúgio, quem está nessa fortaleza, quem tem ele como consolo, não precisa temer. Aí ele começa, por isso não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí ele diz, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada, porque Deus ajudará ao romper da manhã. O motivo de não se abalar é porque Deus está no meio. Eu estou falando com pessoas aqui que estão me assistindo exatamente nesse momento e parece que a sua vida é uma incógnita. Parece que a sua vida é difícil de identificar. Ninguém consegue entender como que com tanto de problema você está de pé até hoje. Como que com tanto de dificuldade você está firme até hoje. Você não parou, você não desistiu. Pelo contrário, você continua mais crente, você continua orando mais, você continua lendo mais a Bíblia, você continua se consagrando mais, você continua vivendo ainda mais uma vida para a glória de Deus. E talvez no começo desse ano, no início desses problemas que você está vivenciando, alguém decretou dizendo, ih, já era, desviou, vai parar, vai desistir, a família não vai aguentar, o casamento vai acabar, os filhos vão sair da igreja, vai tudo dar errado. E de repente, o que parecia que ia se abalar, continuou de pé. O que parecia que ia estragar, continuou de pé. E ninguém sabe o motivo, mas eu vou dizer para você qual é o motivo. Deus está no meio dela. E por Deus estar no meio da sua casa, da sua família, da sua vida, do seu ministério, dos seus projetos, você não será abalado, porque Deus te ajudará ao romper da manhã. Aí o texto continua. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se
derreteu. Um Deus tão poderoso que fala e a terra se derrete, que manda e a terra para, que diz uma palavra e acalma o vento, que diz uma palavra e acalma a tempestade. É o mesmo que fala manso no seu ouvido, dizendo: eu estou contigo. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí continua: vinde e contemplai as obras do Senhor, pelo que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim dos tempos. Talvez tenha alguém que está precisando ouvir isso. Talvez tenha alguém que está vivendo um turbilhão de guerras, um turbilhão de emoções. Mas Deus me trouxe nesse programa só para dizer para você: Ele ainda faz cessar as guerras até o fim dos tempos. Acalma teu coração, descansa a tua alma, tranquiliza, vai dormir em paz, para de tomar esse remédio, vai descansar o teu coração, vai glorificar a Jesus, porque tem guerras esta noite que estão sendo vencidas. Tem batalhas esta noite que Deus está dando um basta, dizendo: até aqui você guerreou sozinho. A partir daqui eu guerreio por você. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim dos tempos. Quebra o arco, corta a lança. Ele quebra o arco e ele corta a lança. Quando a gente fala de arco, a gente lembra de arco e flecha. Deus não quebra a flecha, Deus quebra o arco. Porque se Deus quebrar a flecha, enquanto tiver o arco, ainda tem perigo. Se Deus quebrar 1, 2, 3, 10 flechas, enquanto tiver o arco de pé, se tiver uma flecha, a flecha pode se tornar perigosa e letal. Mas Deus vai no território do inimigo, quebra o arco para dizer: eu quero ver quem é que vai conseguir te derrubar. Deus está quebrando todo o arco do inimigo projetado para te abater, projetado para te destruir. E ele também está cortando as lanças projetadas para te ferir, projetadas para te fazer desistir. Ele está queimando os carros no fogo. E ele ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou encerrar esta palavra, já chamando a missionária Fabiana, mas eu vou encerrar esta palavra dizendo para alguém: você só precisa aquietar o seu coração e saber que ele continua sendo o seu Deus. Você precisa aquietar a sua alma. Você precisa descansar a sua mente. Você precisa tranquilizar o seu coração, porque ele continua sendo o seu Deus. Ele continua sendo o Deus da sua casa, o Deus da sua família, o Deus do seu ministério. Eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo coisas tão complicadas, mas o problema é que você não se aquietou ainda. O problema é que você está inquieto, vivendo sozinho, fazendo sozinho, resolvendo tudo do seu jeito. Mas Jesus chegou aqui hoje para dizer: aquieta, saiba que eu sou Deus, aquieta teu coração, aquieta-te, porque até aqui você guerreou sozinho, mas a partir de hoje eu entro na guerra por você, pelejo por você, entro para te dar vitória, entro para mostrar para você que você não está sozinho. Aí o Salmo termina dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que o texto fala 2 vezes e eu encerro? Mas por que o Salmo 46 fala várias vezes dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Porque é dupla afirmação. É para mostrar para você que, tão certo como o ar que você respira, tão certo como a vida que você tem, é saber que o seu Deus é o Deus que é refúgio. E é o Deus que é com você. Tá preocupado por quê? Tá aflito por quê? Tá desesperado por quê? Tá sem dormir por quê? Se Deus
já se apresentou para você dizendo: eu sou o teu refúgio. Olha, eu vou dar um conselho para você, viu? Depois de tudo que você ouviu agora, depois da palavra que você ouviu, se você não quiser dormir, meu amigo, é só dando glória a Deus, fazendo vigília, porque dizer que não consegue mais dormir já virou piada depois dessa. Porque Jesus se apresentou dizendo para você: fica tranquilo, a partir de agora sou eu que tomo o controle, sou eu que tomo as decisões, sou eu que tomo o rumo da sua guerra. Eu quero encerrar fazendo uma oração por você. Eu quero encerrar decretando na sua vida que você não é apenas vencedor. Vencedor é muito pouco para o que Deus tem para você. Vencedor é muito comum para o que Deus tem para você. Você é mais do que vencedor. Eu quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos, você que está me assistindo aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, aonde você estiver, feche os seus olhos e eu vou orar por você. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te apresento essas pessoas que estão aqui, Pai, nos assistindo nesta noite, nos assistindo nesse programa, Senhor. Meu Pai, eu sei que o Senhor prepara coisas especiais para pessoas especiais. Eu sei, meu Deus, que se tem uma coisa que o Senhor é e que o Senhor sabe fazer, é estratégias. Eu sei que tem alguém que talvez não ia assistir esse vídeo, que talvez não ia nem entrar nesse canal, mas de repente ele entrou e ouviu esta palavra e talvez está chorando agora. Talvez está, Senhor Deus, com os olhos molhados agora. E eu te peço, aonde a minha voz alcançar, aonde a minha voz chegar, visita esta pessoa, Senhor. Visita ele, visita ela, traz paz, traz ânimo, traz alegria. E eu ordeno agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que todo mal, que toda tristeza, que todo vício, que todo desespero provocado para fazer essa pessoa não conseguir dormir, para fazer essa pessoa não conseguir ter uma boa noite, para fazer essa pessoa perder os seus dias de alegria, que seja quebrado agora, que seja desfeito agora. Essa pessoa será feliz, essa pessoa será mais do que vitoriosa em todas as áreas da vida dela. Senhor, se apresenta como refúgio para quem está triste, se apresenta como cura para quem está enfermo, se apresenta como amigo para quem precisa de um ombro para chorar, se apresenta como advogado para quem precisa de uma causa para ser julgada, se apresenta, Senhor, como todo-poderoso para qualquer situação que essa pessoa esteja vivendo. E eu declaro que essa pessoa será mais do que vitoriosa. E o motivo não é pelas nossas forças, não é porque somos bons, mas o motivo é porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos de volta, né, para a glória de Deus. Gente, que pregação tremenda, né? Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Mateus, por ter aceito, né, estar aqui conosco, para a glória de Deus. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. É tão bom aprendermos, né? E aprender a palavra de Deus é algo que todos nós precisamos, né? Antes da gente finalizar aqui a programação, eu quero só fazer uma pergunta para o presbítero Mateus. O obreiro aprovado de Deus, como que ele pode fazer nos tempos difíceis para sobreviver? Vamos lá. O obreiro para ser aprovado, o obreiro aprovado por Deus, ele precisa entender duas coisas. Ele precisa primeiro saber da dependência de Deus, isso é o óbvio, isso é o comum que todo mundo precisa entender. Ele precisa saber que Deus está no controle de todas as situações, mas o obreiro aprovado por Deus,
precisa entender que a aprovação de Deus não lhe faz ser um Deus. Ele continua sendo humano, ele continua tendo que lidar com problemas, ele continua tendo que entender tudo isso. Ele precisa ter um tempo para se cuidar, ele precisa ter um tempo para cuidar da sua saúde, porque quem não tira tempo para cuidar da sua saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Ele precisa ter esse tempo, ele precisa entender que Deus é soberano, mas o homem é responsável. Ninguém está isento de problemas, ninguém está isento de querer parar, de querer desistir, mas acima de tudo ele precisa entender que o seu propósito é maior do que a sua dor, e por isso ele não pode desistir. É isso que ele precisa entender, missionário. Ô, Glória, só para a gente, mais uma coisa que eu acho de suma importância, né, por você pregar, conhecer várias pessoas, e as pessoas observarem, né, o seu comportamento, né, como você e também você observando o comportamento de muitos cristãos hoje em dia. Como que você vê hoje o evangelho? Missionário Fabiano, eu vou ser muito sincero. Eu acho que hoje o evangelho está banalizado. É claro que nós não podemos sair por aí julgando por conta de alguns, porque tem sim os servos de Deus verdadeiramente. Os remanescentes. Tem os remanescentes, exatamente. Tem aqueles que continuam fazendo a vontade de Deus, cumprindo o ídolo do Senhor. Mas a gente vê o quão necessário é a volta de Jesus o mais rápido possível, porque estão banalizando a Bíblia. Estão querendo colocar Jesus no mesmo nível dos homens. Estão querendo enaltecer o homem, né, e rebaixar Jesus. Triste. Nós hoje vivemos uma geração do tudo pode. Tudo dá certo, tudo é uma forma de atrair, e tudo é uma forma, e o que importa é o amor, e não julgueis, ame mais, julgue menos, mas isso é realmente, infelizmente, isso é uma desculpa de uma grande maioria que não quer viver uma vida de comprometimento com Deus e uma vida de renúncia. E por isso eles colocam esses versículos fora do contexto, porque texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Verdade. Então eles fazem isso sem entender, sem compreender o texto. Mas eu creio, missionária, que antes de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele levanta uma geração de homens e mulheres verdadeiros, de uma geração de pessoas que vão realmente fazer a diferença. Eu creio que nós vamos ver ainda por estes dias máscaras caindo, pessoas realmente se mostrando quem são, os servos de Deus continuando de pé, quem é joio e quem é trigo sendo visto e sendo reconhecido pelo seu real valor. Quem é trigo vai ficar, quem é joio vai sair. Eu creio nisso. Que palavra forte, hein, gente? Você pegando aqui o exemplo de Paulo, né, que deixou esse legado para Timóteo. Você, no lugar de Timóteo, hoje, nos dias atuais, como jovem, o que você faria, ou que você já está fazendo, ou tem projeto, para que os jovens se aproximem mais de Deus? Vamos lá. Os jovens precisam ser envolvidos com as coisas de Deus, missionário. Isso é o mais lógico. Se nós não formos envolvidos com as coisas de Deus, nós seremos envolvidos com outra coisa. Uma da estratégias de Faraó, quando Deus fala para liberar o povo, para deixar o povo ir, Faraó diz o seguinte: façam o seguinte, eu deixo vocês irem, mas deixem os filhos de vocês aqui, deixem as crianças de vocês aqui, os filhos, porque assim vai ser melhor. Ele está querendo envolver os jovens com a cultura do Egito, porque uma vez envolvido
é difícil tirar da cabeça. Principalmente jovem. Eu falo isso porque eu sou jovem, eu tenho 19 anos de idade. E uma vez que a gente é envolvido, que é enxertado na nossa mente, alguma coisa é difícil tirar. Sim. É difícil tirar. Porque a gente quer provar A mais B, que é o que a gente entendeu, que é o que a gente viu. Então, nós precisamos ser envolvidos o mais rápido com as coisas de Deus. Com o evangelho santo. Genuíno, com o evangelho genuíno, mas não religioso. Sim, sim. Com o evangelho genuíno, mas não religioso. Porque Jesus não é religião, né? Mas um evangelho que é livre, mas que não tem julgo, mas que tem renúncia. Sim. Precisa haver um equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio. Fato. Dá para ser jovem sendo crente e dá para ser crente sendo jovem. Que é maravilha. tudo uma questão de equilíbrio. E eu louvo a Deus porque, graças a Deus, a gente tem visto você aí, né? E tem sido referência para muitos jovens. E eu sou muito grata a Deus, né, por isso, porque assim, por ter começado tão novinho e ver esse mundo tão assim, porque pecar não é ruim, né? A gente fala aqui, mas Deus, ele nos dá, né, essa liberdade do livre-arbítrio, mas que nós possamos usar esse livre-arbítrio para estarmos no centro da vontade de Deus. Eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Que Deus assim te abençoe grandemente na sua trajetória. Amém. Missionária, eu que agradeço a todos os telespectadores que estão aí nos assistindo. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado por esse tempo junto com vocês. Foi uma honra participar. E meu sentimento é de gratidão. Ô, glória, fico feliz. Gente, olha, que Deus abençoe a todos vocês. Toma posse de tudo que foi falado aqui, porque essa é a realidade. A realidade precisa ser encarada de frente. Não negue. Aleluia, não desista, aleluia, de levar a sua cruz e principalmente de estar no centro da vontade de Jesus Cristo, porque isso é o mais importante e é tudo. Que Deus abençoe vocês, até o próximo programa, querendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Fabiano Silva, designer de games, e eu participei aqui de uma entrevista aqui no programa Conexão Gospel aqui, e queria falar para vocês, né, que baixem um aplicativo aqui da TV SimLab e também se inscreva também nos canais das redes sociais deles, né, do Instagram, do Facebook e também do YouTube, tá bom? É isso aí. O apoio que você precisa está aqui. Convenção SimLab. Convenção Internacional de Líderes Evangélicos no Brasil. Aqui você encontra suporte para o seu ministério. Procure um de nossos representantes e seja um ministro autorizado pela SimLab. Olá, eu sou o 3º Sargento PM Salles, sou da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sou presidente da Rede Mundial de Policiais Cristãos, Cristopol Brasil, e também sou afiliado da SimLab, a Convenção Internacional de Líderes Evangélicos no Brasil. Olá, você, meu amigo policial, você é o meu amigo civil, seja também um afiliado da SimLab,
Nós estamos aqui. SimLab no Brasil.